noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora a nossa segunda temporada do Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo o principal apoio da Diepadro UFO. Nessa rotina de pré-internato, nesse período na reta final assim do curso, o Matheus, o nosso outro apresentador, ele precisou se ausentar das gravações, mas ele ainda continua com a gente, principalmente nos bastidores. Mas temos agora um novo apresentador. Se apresenta pra gente, Patrick. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Patrick, sou estudante de enfermagem, estou no quarto período da UFO. Conheci esse pessoal através do professor Glenn, então tá sendo um prazer estar aqui compondo esse projeto, estando aqui nesse podcast também. E quero aprender muito mais com eles e é isso. Vai ser ótimo. E pra gente dar início nessa segunda temporada, a gente vai vir com o tema de racismo estrutural e os desafios na formação da profissionais de saúde. E para compor essa mesa, estamos aqui com o Gustavo, que é médico educador e sanitarista, professor do Departamento de Saúde Coletiva do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é gerente de ensino e pesquisa do HC-UFO, doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas. Teve um período aí de sanduíche na Universidade de Massachusetts e também teve uma menção honrosa, no prêmio CAPES de Teste em 2020. Bom, minha produção e atuação também concentra-se em saúde coletiva, educação das profissões de saúde, marcadores sociais da diferença, equidade, estudos queer e decoloniais, pesquisas qualitativas e políticas públicas, com destaque para projetos voltados à população trans e travesti, e a formação crítica em saúde. Desde 2022 é coordenador geral do projeto de aperfeiçoamento da preceptoria em saúde no HC-UFO. Boas-vindas, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos e todas, para mim é uma alegria poder estar aqui, agradeço o convite e agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo para que a gente possa aprender, discutir, dialogar sobre essa temática tão importante para nós, enquanto cidadãos, mas também enquanto profissionais da área da saúde. Sim, é um prazer, professor. Uma grande honra. E para a gente já começar a nossa conversa, então, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, Gustavo. Você, como atuante na área de gestão hospitalar, de um hospital terciário, como que a instituição enxerga hoje as desigualdades raciais em saúde? Isso parece como uma prioridade estratégica? Isso está sendo abordado na educação continuada ou ela fica mais restrita? Bom, Patrick, essa é uma temática bastante importante e desde que eu assumi o cargo de gerente de ensino e pesquisa dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem se deparado com uma série de documentações relacionadas às questões de gênero, de raça e etnicidade, entendendo que é um compromisso estratégico do Estado brasileiro e pensando como uma política de Estado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, anteriormente chamada IBSER, agora chamada HU Brasil, ela tem tido este compromisso. Então, há uma série de documentações e de ações que buscam problematizar as questões de raça e etnicidade dentro dos serviços hospitalares da rede HU Brasil e, ao mesmo tempo, essas várias ações elas se desdobram em práticas de educação continuada, em práticas de aprimoramento para os profissionais, bem como de estratégias de correição, vamos assim dizer. Porque, infelizmente, nós temos casos de racismo no nosso hospital e não é um caso isolado. Mas pensando no racismo estrutural, que é o tema que a gente vai tratar hoje, a gente observa que a nossa sociedade ainda é racista e, como tal, ainda a gente vai se deparar com essas situações. Então, a gente tem buscado fazer essas várias práticas e estratégias para a gente combater, enfrentar e ter um ambiente que realmente celebre a diversidade e mitigue toda e qualquer forma de violência, E daí pensando assim, como que isso se traduz? Porque falar de um papel é bonito demais, falar de uma política é bonito demais, ela tem seus vários desdobramentos. Então, como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar com a inclusão cada vez mais permanente e continuada da abordagem raça-cor nos nossos vários atendimentos. Então, isso é uma estratégia que tem sido apontada para todos os colaboradores que entram no hospital para que a gente consiga efetivamente ter esse indicador. Porque até alguns anos atrás, era um indicador que muitas pessoas ignoravam. Eles deixavam esse espaço sem preencher
preenchimento. Daí quando nós vamos para uma análise de indicadores em saúde, uma análise epidemiológica, de políticas de saúde pública, a gente se deparava com uma ausência de uma informação muito relevante e isso dificultava uma série de estratégias de implementação das políticas propriamente ditas. Então nós temos essa prerrogativa. Ao mesmo tempo, a gente tem feito um trabalho junto à academia. Então, pensando na faculdade de medicina, a gente tem se aproximado cada vez mais para que esta temática ela também seja abordada nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação, pensando os programas lato e stricto sensu, então os programas de residência médica multi e uniprofissional e os programas de mestrados e doutorados, para a gente ter uma estratégia de todas as pessoas que possam, porventura, estar dentro do hospital, minimamente passarem por um processo reflexivo e, assim, entenderem a importância desse desdobramento. Então, esse é um dos pontos que a gente pode abordar. Ainda há uma necessidade de avanço muito maior, né? Mas acredito que, num primeiro momento, a gente pode começar por aí esse nosso debate. Sim. Certo. E aí, pensando nesse cenário onde a gente entende que tem a necessidade de ação educativa, né, sobre os cuidados específicos da população negra, pensando no âmbito da saúde. Mas quando a gente fala de uma atuação prática, principalmente dentro dos funcionários do hospital, existe algum projeto já em ação ou ainda em construção que vai visar, principalmente o treinamento formal, para combater esse racismo estrutural dentro do hospital? Excelente pergunta, Thaís. A gente tem algumas iniciativas que elas acontecem de uma forma mediada pela tecnologia. Então, são cursos por meio de uma plataforma Moodle, né, que dentro da Rede HU Brasil a gente chama 3EC, plataforma 3EC, onde nós problematizamos essas questões relacionadas à raça e etnicidade. Ao mesmo tempo, cada colaborador do hospital, de qualquer hospital da Rede HU Brasil, tem o que nós chamamos de acordo de desempenho individual, ou seja, é um pacto daquilo que nós precisamos aprimorar para a nossa prática. Esse pacto, na verdade, é um contrato que é feito todo ano, uma pactuação anual de ações que nós precisamos aprovar. E nós temos estimulado que em cada ADI haja esta abordagem, para que a gente possa entender que o colaborador ele precisa continuamente fazer cursos, fazer atividades de educação permanente. Além disso, a gente tem o ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, que oferece uma série de cursos gratuitos, assim como o AvaSUS, ele tem uma série de outros cursos. Isso já ajuda? Claro que ajuda. Falta ainda ações estratégicas? Falta. E daí dentro da gerência de ensino e pesquisa a gente tem estruturado uma proposta para uma ação mais transversal, onde a gente possa ter uma ação in loco, que não dependa do colaborador acessar uma plataforma, ir atrás, porque se a gente deixar isso só no ADI, a gente pode ter até uma certificação ao final que possa comprovar que ele participou de algumas ações, mas essa prática nossa no cotidiano, ela se faz necessária. Então a gente tem buscado estruturar essa ação para que nesse ano, no mais tardar no que vem, essa atividade ela ocorra de uma forma mais transversal. A ideia é debater raça e etnicidade, mas principalmente racismo. A gente não tem que mascarar isso, né? A gente precisa explicitar essas práticas e entendendo que elas precisam ser enfrentadas. E se a gente não sinaliza que isso é uma prática racista, a gente não consegue efetivamente combater. Nós tivemos, e daí eu faço um pequeno parêntese aqui, eu sei que não é da temática, mas é uma experiência que conecta sobre isso. O nosso hospital, a partir de uma colaboradora chamada Jéssica, que ela estava à frente de uma das divisões relacionadas ao pessoal, ela construiu um curso chamado Combate ao Assédio, Assédio Zero. Esse curso ele foi premiado na rede EBSERH e ela replicou ele em vários cantos do Brasil. E a estratégia era, por meio de uma gamificação, você colocar várias afirmativas e envolver os colaboradores e lideranças para saber, isso é assédio, não é assédio, isso pode, não pode, para que a gente desmistificasse essas
essas várias questões. E uma das perguntas estava relacionada à raça e etnicidade, porque tem um assédio que é uma outra forma do racismo estrutural que se manifesta, que está ali no cotidiano das relações, principalmente relações hierárquicas. Então foi uma experiência super interessante. Então, a partir dessa experiência, a gente está estruturando essa outra ação relacionada à raça e etnicidade especificamente, para que a gente possa envolver as pessoas e debater de frente esta temática, para a gente pensar um cenário melhor aí do ponto de vista do cuidado em saúde. Muito legal. Nossa, que interessante, uma ótima iniciativa, né? Sim, e pensando nesse debate, tem uma experiência muito interessante, daí a gente vai conversando, a gente vai trazendo outras ideias aqui. Tem uma colega lá do estado de São Paulo, é uma médica de família e comunidade chamada Denise Ornelas. A Denise, junto com Rita Borré, do Rio de Janeiro, e outras colegas da Medicina de Família e Comunidade, elas desenvolveram uma oficina chamada Sua Consulta Tem Cor. Inclusive, elas publicaram esse artigo, essa oficina, elas replicaram em congressos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, assim como da Educação Médica, e elas foram problematizando como trazer as questões de raça, cor, para a sua consulta, não somente como um formulário que você preenche, nome, sexo, idade, raça, cor, religião, mas trazer esse indicador para o seu raciocínio, para a sua prática de cuidado. E foi muito interessante. E quando elas trazem essa provocação no título, né, sua consulta tem cor, ela já gera um impacto. Como que você vê o outro que você está cuidando? Você está vendo o outro como esse sujeito universal, hegemônico, que é um sujeito branco, cisgênero, heterossexual, ou você está vendo esse sujeito pensando numa diversidade de raça, cor, uma diversidade de gênero, uma diversidade de religiosidades, espiritualidades. Então essa é uma outra experimentação que também foi feita, que é muito interessante, que a gente pode trazer como uma prática de problematização do cuidado em si. Então são estratégias que a gente está estudando e estruturando para que, consequentemente, a gente alcance o nosso objetivo da melhor forma. Então a gente vai pegando aí experiências, até se os ouvintes tiverem ideias, fiquem à vontade para nos mandar. Perfeito. Voltando àquela parte da formação daquele profissional, né, desse curso que vocês oferecem, como que isso na prática vai afetar no atendimento a uma pessoa negra? Perfeito. Bom, o primeiro ponto de afetação, eu acho que é a palavra afetação mesmo, né? Existe um conceito dentro da área das ciências sociais e humanas em saúde, que é a afetação, que é quando você se mobiliza por aquilo que o outro traz para você. E a afetação, ela pressupõe que você entende mais sobre o outro. Então, essas práticas, elas buscam abrir espaço, brechas, né, para que a gente possa se afetar pelo outro. E quando eu digo se afetar, eu digo interagir com essa historicidade. Porque nós sabemos que a população negra, ela tem uma série de indicadores que não são favoráveis para o cuidado em saúde. Quando nós vamos, por exemplo, para o cuidado obstétrico, a gente já sabe pela literatura que as mulheres negras, pardas, pretas, elas recebem menos analgesia, recebem menos cuidado em saúde e, consequentemente, elas sofrem mais nessa situação. Então, cabe a nós, junto ao serviço, por exemplo, de obstetrícia, fazer essa abordagem, fazer essa reflexão, que é o que é feito cotidianamente, para que a gente entenda como que nós podemos priorizar. Então, quando eu estiver numa sala de parto, eu não vou pensar que eu estou numa sala de parto com uma mulher cisgênero, gestante que está dando à luz somente. Eu vou entender que essa mulher cisgênero, ela tem uma raça-cor, e essa raça-cor, ela pressupõe uma historicidade que nós temos que problematizar nos profissionais. Então não é uma mulher mais forte que eu não vou dar analgesia. Não, eu vou acompanhar essa mulher para que ela consiga receber a medicação adequada na hora oportuna. Da mesma forma, outros profissionais que fazem o atendimento de outros públicos. Então é nesse sentido da gente trazer o debate para que a gente consiga mitigar
uma série de questões que colocam a população negra em desvantagem, em falta de acesso, em falta de cuidado, que é esse o nosso racismo estrutural, né? Essa manutenção desses vários preconceitos e violências de forma estruturada na nossa sociedade. Então não é só na saúde, é na política, na economia, nas relações culturais que se mantém ao longo do tempo, para que a gente consiga problematizar isso. E daí, saindo um pouquinho do hospital, e se eu estiver falando muito, fiquem à vontade. Imagina. É interessante trazer uma outra política, né, que trabalha muito essa questão, que é a política de equidade. A política de equidade, ela foi construída pelo Estado brasileiro já há mais de 10 anos e ela vai problematizar essa série de questões relacionadas às raça, cor, etnicidade, a questão de gênero, dentre outras. Essa política ela se baseou em políticas específicas, então a gente já tem uma política voltada para a população negra. Qual que é o grande desafio? O desconhecimento. A gente tem uma política de mais de 15 anos que é desconhecida por muitos profissionais da saúde, tanto no seu momento de formação na graduação, quanto no seu momento de atuação enquanto profissionais. Então, cabe às instituições de saúde fazer essa sinalização para que isso possa ser integrado na sua prática de cuidado, no seu cotidiano, para que assim a gente consiga efetivamente enfrentar essas várias barreiras que infelizmente na nossa sociedade a gente tem. Então trazer esses outros elementos, articulando com as políticas de humanização, as políticas que combatem a violência, de enfrentamento à violência, então são ações que a gente pode colocar em prática no nosso cotidiano, né? E eu acho que quando a gente pensa nisso que o senhor falou, eu vejo muito a importância do papel da atenção primária nesse cenário, né? Porque apesar da gente estar falando sobre o atendimento em um hospital terciário, quando a gente vai pensar sobre orientação, sobre inclusão no próprio acesso de saúde, né? A atenção primária se faz primordial, assim, principalmente para a população preta periférica. Uhum. E aí, pensando em coleta de dados, quando a gente pensa no paciente negro que vai chegar ali para a gente no nosso hospital e a gente vai coletar principalmente o dado de raça, cor, a gente faz isso hoje no hospital de forma sistematizada ou não, assim? E quando a gente coleta esses dados, eles estão sendo usados para melhoria do cuidado ou para identificar lacunas ou mais para perfil epidemiológico ou algo assim? A gente tem um pensamento sobre isso no nosso hospital? Perfeito. A gente tem um núcleo de epidemiologia dentro do nosso hospital que ele é responsável por todo esse acompanhamento não só dos agravos em saúde, pensando na notificação de doenças, mas também pensando nos vários marcadores sociais da diferença que atravessam as práticas de cuidado. Então, sistematicamente, a gente tem uma coleta, a gente tem um direcionamento para que isso aconteça. Acontece em 100%? Não, não acontece. Então, essa é uma lacuna que a gente precisa aprimorar cada vez mais. Após a coleta, a gente tem uma equipe estratégica para pensar esses olhares, esse núcleo epidemiológico? Eles ainda não conseguem. Não pela capacidade das pessoas, mas é pelo volume de trabalho. Muitas vezes eles conseguem olhar para aqueles acometimentos que estão começando a ter um surto, começando a ter sinalizações de gravidade ou outras questões. Então essa é uma ação que precisa ser aprimorada. Infelizmente, às vezes a gente acaba fazendo a ação, eu brinco que é às avessas, né? Porque é depois que o evento adverso aconteceu que a gente faz alguma intervenção. Não deveria ser assim, deveria ser uma política ou uma ação que acontece antes do evento. Mas é uma outra estratégia que precisa ser utilizada também. Então, ocorreu um evento adverso, vamos trazer essas questões para que a gente possa entender e como que nós podemos aprimorar. Então, essa é uma lacuna, Thaís, que a gente precisa enfrentar. E esse é um convite que a gente tem feito sistematicamente para a academia também, entendendo que a academia tem esse papel também de instigar a formação, de instigar essas reflexões para que a gente possa abordar cada vez mais. Eu
falava muito na época que eu estava em sala de aula, debatendo principalmente as questões de gênero e sexualidade, e daí, obviamente, outros marcadores sociais, que a gente precisava trazer essa reflexão no nosso dia a dia para todo e qualquer preceptor. Sim. Não esperar só que o preceptor traga esse debate, porque ainda o nosso letramento racial é baixo, a gente precisa fazer um letramento racial mais consistente. Essa é uma ação, por exemplo, do podcast, que é um letramento racial em certa medida. E daí, quando nós falávamos isso para os alunos, eles ficavam assim, mas como que eu vou perguntar? Eu falei, como você pergunta aqui? E aí, professor, professora, preceptor, preceptora, como que eu faço essa intervenção considerando a raça, a cor dessa paciente, desse paciente? Como que eu problematizo isso? Que é igual uma colega minha da hematologia, ela falava que abordava sistematicamente a questão do racismo quando ela falava de doença falciforme. E gerava um estranhamento. Ela, uma mulher branca, abordando isso, e daí os alunos falavam assim, mas gente, para que ela está abordando isso? Qual que é a relação? E daí ela aproveitava isso. Então vamos entender essa relação para a gente observar como que isso se estrutura. Então hoje ainda o debate muitas vezes está relacionado à pessoa dependente, né? Uma pessoa que tem uma abertura, uma pessoa que quer trazer isso. Mas quando você vai para os documentos, a gente fala que é obrigatório discutir toda a questão da historicidade afro-brasileira nos currículos da área da saúde. A gente tem um debate ainda incipiente, então por isso esse estímulo, vamos trazer, vamos provocar, que é a mesma questão de gênero e sexualidade. Então se for uma mulher lésbica, como que a gente faz orientação? Como que é esse processo? Se a gente for pensar em um casal homossexual interracial que tem outras camadas de debate, como que a gente aborda essa questão de planejamento familiar? Não é uma questão só se você deseja ter filho agora ou não, vamos fazer uma prática anticoncepcional ou não. Tem camadas que precisam ser abordadas e essas camadas não devem ser direcionadas para outros serviços. Assim, não, vamos então encaminhar para o serviço social aborda isso. Não, vamos encaminhar para a psicologia. Não, isso é de responsabilidade de todo profissional da saúde. É esse olhar integrado que a gente precisa ter. Por isso que a gente sempre faz esse convite para a academia também provocar o serviço, para que a gestão também possa fazer essa provocação e a gente conseguir fazer essa abordagem cada vez mais integral, considerando o sujeito na sua existência mesmo, na sua diversidade, na sua potência, né? Sim. E também minha próxima pergunta seria sobre isso, os desafios que o senhor vê, tanto na levar essa informação para o profissional de saúde. Então, mudando um pouco, então, minha pergunta seria, você vê, então, que existe resistência em debater, então, sobre o racismo, sobre cor, porque a gente está numa sociedade hoje em dia que falar sobre racismo, automaticamente você pode se tornar uma pessoa, eu estou considerando muito a cor do meu paciente, eu não posso considerar a cor do paciente, só que, na verdade, não, a gente precisa ver sobre isso. Então, no momento que você separa, por exemplo, uma palestra para falar sobre um curso preparatório para lidar com esse tipo de paciente, você vê que é aceito, que eles veem, que eles podem olhar assim, se tiver tido, claro, que eles olham e falam, nossa, realmente eu estou falhando nessa minha parte profissional e eu preciso também considerar meu paciente também de forma holística, então olhar a sua cor, sexualidade, sua condição socioeconômica, entre outros. Olha, Patrick, são vários desafios e acho que a sua fala já sinaliza para inúmeros deles, né? Eu vou começar quando você aponta sobre se as pessoas elas já conseguem observar e refletir assim, nossa, preciso dessa abordagem, preciso desse curso ou preciso dessa ação. O que minha prática tem me ensinado, na verdade, é que muitas pessoas acham que é desnecessário, na verdade. E por que elas acham isso? Pelo próprio racismo. Porque é comum a gente ouvir na área da saúde que eu trato todos iguais, que eu vou aprender a cuidar de pessoas, independente se ela é negra, branca, se é gay, se não é. Só que esse é um discurso que homogeniza todo mundo e a régua que homogeniza não é uma régua da diversidade, não é uma régua da equidade, é uma régua que reproduz o homem vitruviano. Então é uma reprodução dessa lógica que eu estou lidando com outro que vai ser branco, que vai ser cisgênero, que vai ser heterossexual,
homossexual, que vai ser homem, e eu esqueço de abordar realmente essas outras questões. Então, quando nós fazemos esses eventos, essas atividades, muitas vezes a adesão ela é baixa. Então é pensar outras estratégias. Eu brinco que é como vender o peixe. Uma amiga minha me ensinou isso, Gustavo. Não dá para você vender o peixe desse jeito, porque desse jeito vai assustar as pessoas. Colocar no título, venha aprender a enfrentar o racismo no seu cotidiano, ou venha refletir sobre as suas práticas racistas. As pessoas, elas ainda têm dificuldade de reconhecer que são racistas, que muitas vezes ainda nós reproduzimos o racismo no nosso cotidiano. Seja pelas brincadeiras, entre aspas, que a nossa fala reproduz, que ainda nós colocamos no nosso cotidiano e que muitas pessoas não veem isso como racismo, e é racismo. Quando eu falo assim, foi feito nas coxas, isso é uma prática racista, e que muitas pessoas falam que é só uma forma de expressão. Então a gente precisa entender qual que vai ser a estratégia. E na educação, muitas vezes a gente vê que a maioria das pessoas gosta de conversar sobre estratégias de avaliação, porque é uma angústia de todos os docentes e preceptores. Como que eu avalio? Como que eu sei que o outro é capaz de fazer aquilo? Então você vende o peixe, não? Então a gente vai discutir estratégias de avaliação. E a gente começa por aí mesmo. Só que para eu pensar em avaliação, eu preciso pensar num elemento chamado profissionalismo. Se eu for pensar em profissionalismo, eu preciso pensar em diversidade. Então a gente vai pegando as coisas naquele fio da meada. Quando as pessoas percebem, elas já estão ali para fazer a discussão sobre raça, cor no processo de ensino e aprendizagem, na avaliação em saúde. Então essas são estratégias que a gente vai precisar pensar para fazer esses enfrentamentos. E daí eu trago outro enfrentamento que a gente precisa ter, que é nos espaços oficiais de decisão. A gente precisa debater isso cada vez mais nos espaços institucionais, para que não fique grupo específico. Por exemplo, a questão do racismo estrutural, ela não pode acontecer somente pela população negra. Se a população branca não entender o papel da branquitude na manutenção do racismo, a gente vai manter o racismo à revelia das várias políticas que apontam que isso não pode acontecer, e dos direitos humanos. Então, se eu estou lá num colegiado de curso, se eu estou lá num conselho de unidade acadêmica, se eu estou num espaço de sala de aula, se eu estou no corredor da faculdade, no cuidado em saúde, eu preciso sistematicamente trazer, eu preciso sistematicamente apontar, sistematicamente refletir. E daí eu gosto de sempre fazer um convite da gente olhar para o próprio corpo, que talvez seja o primeiro desafio. É fácil, talvez, a gente olhar para o outro. Vamos ver se o outro é racista ou não. Vamos ensinar o outro. Mas talvez começar consigo possa ser um desafio importante de ser enfrentado para a gente desconstruir as nossas práticas racistas, para a gente entender o papel da branquitude, para a gente entender o papel da nossa raça-cor no nosso cotidiano, para que assim a gente consiga fazer esse enfrentamento. Então eu gosto de convidar o corpo nosso para o debate. Então como que o seu corpo se posiciona nessa prática? Como que o seu corpo está inserido nisso? Na minha formação, por exemplo, de infância, eu aprendi que lápis cor de pele era o lápis rosado. Sim. Eu entendi que o marrom não era o lápis cor de pele, o marrom era marrom, o lápis cor de pele era o lápis rosado. E isso numa escola que se propunha um debate um pouco mais avançado. Tinha pessoas negras? Tinha minoria. Então a gente precisava aprender mais sobre isso. Então foi na adolescência que eu falei, não, peraí, esse trem tá equivocado. Então são várias camadas que eu acho que a gente precisa trazer, e trazer primeiro esse corpo. O nosso corpo pode ser um caminho para a gente avançar no debate. Certo. Professor, para fechar, eu queria fazer uma pergunta que nem está no nosso roteiro, mas que eu achei que pode ser pertinente. Assim, a gente sabe que o currículo, e principalmente agora falando do curso de medicina, da onde o senhor é gestor, ele vem sendo debatido, né? Assim, o Glênio traz uns spoilers pra gente, que a gente pergunta, a gente fica meio preocupado. A gente sabe que muita coisa está em debate no colegiado, e aí eu queria saber em que posição o debate racial está dentro dessa equipe, né? Em que posição que esse debate fica, e qual que é, na sua visão, a sua projeção futura
para isso? Com base nesse currículo, com base na sua experiência, tanto como docente, agora como gestor, você consegue ver de uma visão panorâmica, assim, se está tendo uma evolução, se não está? Qual que é a devolutiva que você acha que você consegue dar pra gente? Bom, Thaís, eu vou começar falando que eu sou uma pessoa muito esperançosa, então esse pode ser uma lente que traga um olhar distinto de outras pessoas, né? Então eu vejo que a gente está tendo um avanço, sim, porque se eu olhar para minha formação de 20 anos atrás, a gente tinha zero debate. Sim. Se eu olho hoje a gente consegue ter um pouco mais desse debate. Era o debate que eu gostaria? Não, eu gostaria que ele fosse muito mais transversal, que ele não ficasse dentro da nossa formação, muitas vezes eixo dependente, ou seja, um determinado componente curricular traz isso, uma determinada abordagem que vai trazer isso, mas na abordagem mais do cotidiano, da prática, às vezes não aparece tanto. Então, infelizmente ainda a gente precisa avançar. Eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas a gente precisa avançar num debate mais transversal, mas eu entendo que ele está mais consistente e mais amadurecido do que esteve no passado. Então eu tenho esperança que a partir desse novo currículo, dessa nova proposta, isso aconteça de uma forma mais sistematizada para que a gente consiga trazer cada vez mais ações e percepções. Um outro avanço que eu preciso considerar para além do currículo, eu acho que é a própria política de cotas. Quando nós trazemos mais corpos negros, mais corpos pardos, mais corpos pretos para a instituição, consequentemente a gente vai obrigar a instituição a problematizar esses elementos. Então isso é algo que para nós é um motivo de celebração. E ao mesmo tempo um motivo da gente pensar várias questões de como que nós vamos abordar essas outras tantas temáticas. E isso gera esperança. Eu tenho uma amiga que acabou de dar à luz agora, uma professora aqui da universidade, uma mulher negra, e ela falou muito para mim: Gustavo, você tem indicação de alguma obstetra negra? E eu falei assim: não tenho. Eu acho que nós não temos nenhuma obstetra negra em Uberlândia. E ela não achou. Então, assim, a gente está falando de a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, com mais de 800 mil pessoas, e a gente não tem uma obstetra negra. Mas eu tenho certeza que a gente vai formar obstetras negras daqui a algum tempo, porque eu sei que na residência a gente já está tendo residentes mulheres que se identificam como mulheres negras. Então, isso já é um motivo de esperança. Então, acho que o corpo dessas pessoas também gera a esperança dessa mudança e que a gente precisa ter. E daí, novamente, a gente não pode colocar isso nas costas da população negra. Então, a instituição ela precisa assumir mais, ela precisa enfrentar mais, ela precisa entender que o racismo nas práticas cotidianas ele ainda está presente, por mais que no currículo a gente vai ter um debate sobre racialidade, sobre letramento racial, entre outras coisas. Então, há uma necessidade de avanço cada vez maior para que realmente a instituição entenda que a gente não pode manter esse cotidiano de um formato como muitas vezes acontece, né? Então, penso por aí, Thaís. É uma boa projeção. É uma boa projeção, sim. E também uma contribuição na minha visão, por exemplo, que o professor muito falou, é que vocês, por exemplo, estando já à frente desse podcast, fazendo um podcast já nesse porte, sabe, com níveis tão altos, assim, de conhecimento, de experiência, acho que já muda muito como que a gente está vendo os cursos de saúde de forma geral, principalmente a medicina, quem sabe do histórico que tem. Então, é muito importante ver tantos alunos se reunindo assim, para debater sobre isso, para falar sobre isso, porque não adianta só a psicologia, só a enfermagem falar sobre isso, tem que ter todo mundo junto para falar sobre esse assunto, porque um só não vai fazer diferença. A gente costuma dizer na enfermagem que mesmo que seja um trabalho de formiguinha, continua sendo um trabalho. Então a gente muda aos poucos mesmo, sabe? Esses projetos, trazendo mais alunos, colocando mais alunos que são negros, que tem uma vivência da periferia, que já sentiu racismo na pele, para ele chegar aqui e ir para caminhos que não tem, que a gente não vê, sabe? Então acho que é muito, muito importante. Eu também fico muito otimista com o nosso futuro. Eu gosto de ver alunos que querem debater sobre a população negra de forma geral, não só a população negra, mas LGBT, a população indígena também. Então é muito bonito, espero que isso continue por muito tempo. Com certeza, vai continuar.
Bom, Gustavo, foi um prazer tê-lo aqui, foi muito bom conversar sobre esse assunto. Eu particularmente adoro conversar sobre a saúde da população negra de forma geral, conhecer pessoas que têm muito conhecimento sobre, então foi um grande prazer. Esse último momento, se você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes... Claro, bom, Patrick, eu queria agradecer tanto a você quanto a Thaís, que esteve aqui presente, ao professor Glênio, que tem sustentado sistematicamente a importância do debate na nossa instituição em parceria com outros professores e professoras. E eu queria fazer um convite para que a gente pudesse cada vez mais refletir sobre isso e entender a importância dessa temática no nosso cotidiano, né? E pensando nisso, um dos elementos que é fundamental é a gente buscar o nosso letramento. Então, para as pessoas que estão ouvindo, que elas possam buscar cada vez mais o seu conhecimento, então buscar textos, buscar livro, buscar podcast para fazer essa reflexão, para entender o seu próprio corpo e a sua posicionalidade, e assim a gente problematizar esses vários elementos. Nós temos vários autores e autoras, né? E daí, pensando na área da saúde, eu queria chamar a atenção para ele não é um autor brasileiro, ele foi recentemente traduzido para a língua portuguesa, que é o Frantz Fanon, e ele fala de um texto chamado Pele Negra, Máscara Branca, sobre várias questões relacionadas ao racismo estrutural. Então, é um convite para que a gente possa refletir mais sobre isso, né? Nós temos uma série de outras autoras também brasileiras que vão falar. A gente tem a Carolina, a gente tem a Conceição Evaristo, então que a gente possa buscar essa literatura para também aprender mais e problematizar e entender que todos fazemos parte desta sociedade, que a gente precisa ter uma sociedade cada vez mais equânime. Então esse é o convite que faço e agradeço novamente. A gente agradece. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a vocês, ouvintes. Deixo aqui um agradecimento especial para o nosso apoiador, a Diepafro UFO. Siga a gente no nosso perfil, @AfroSaudeUFO, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!